E a questão que eu havia deixado é exatamente sobre as razões que levaram o presidente Lula ao recuo. Se, com esse recuo, passou-se uma ideia de falta de firmeza de propósitos. O presidente se submeteu a uma pressão e apenas em relação a uma das pressões ter recuado, quando tantos são os pontos polêmicos ali arrolados que desencadearam protestos de setores diferentes na sociedade brasileira. Ou é o ano eleitoral que fez o presidente pensar da inconveniência de um programa nacional por decreto apresentado à sociedade, o comprometimento que extraria a candidata do presidente? Paulo Sérgio Pinheiro. Olha, enfim, eu acho que é complicado interpretar uma vontade presidencial. Da minha parte, o que eu lamento é que se perdeu uma oportunidade de ouro para o Brasil não continuar no último lugar dos países do Cone Sul em termos de fazer um encontro com a verdade sobre o período ditatorial. E o ministro Paulo Vanuc, que é um homem de bem, eu acho que ele fez todo o esforço possível e eu acho que a proposta dele tem todo o sentido. E eu acho que esse governo perde uma oportunidade histórica formidável, né, de iniciar esse processo de reconstrução da história. Eu lamento que tenha se proposto, no lugar disso, um grupo de trabalho, além dos recuos, dos retrocessos em relação aos passos que nesses anos de democracia foram dados. E é evidente, eu não preciso ter bola de cristal nenhuma, dizendo que será extremamente problemático, isso é um eufemismo, será extremamente difícil que num ano eleitoral surja um projeto consistente de convenção, de Comissão da Verdade, que ultrapasse o veto dos comandantes militares e que venha a ser votado nesse Congresso Nacional tão desgastado e num ano que ninguém vai ficar lá em Brasília, está todo mundo em campanha. E então, nem quer comprometimento, né, com a sua base eleitoral. Quem é o candidato a deputado senador que vai queimar cartucho defendendo a Comissão da Verdade? Então, eu acho que esse enfrentamento com a realidade, eu acho que é necessário e eu acho que ajuda a uma maturidade do debate político constatar isso. Eu chamo esse programa de Parque dos Direitos Humanos, né? E vai ser, a dona Dilma Rousseff vai ser muito cobrada por isso. Veja, por exemplo, 2 pontinhos aqui rápido. Essa história de você, quando há uma invasão da sua casa, invasão da sua propriedade, antes de você obter uma liminar de reintegração de posse, tem que haver o quê? Uma audiência coletiva para estabelecer a discussão sobre o conflito. Então, vamos dizer, olha, a sua propriedade está exercendo função social ou não? Muito bem. Segunda coisa, os símbolos religiosos que não podem estar em espaço público, em prédios públicos. O Corcovado é um espaço público. O Cristo Redentor é um símbolo religioso. Então, vamos ter que tirar o Cristo Redentor e levar para a Aparecida do Norte. Eu acho, como não dá, talvez tenha que demolir. Mas lá é espaço público também. Não, dentro da igreja, Basílica. Dentro da Basílica. Não vai caber. Não vai caber. Então, isso apenas vai mostrar o absurdo, quer dizer, realmente quando se fala que foi atrapalhado, que foi mesmo, aquilo que disse o Bolívar Lamunier, eu concordo plenamente, foi uma coisa assim trapalhona. Houve recuo, como disse o professor Paulo Sérgio muito bem, houve o recuo do presidente e vai até dificultar mais aquele objetivo inicial, que era o da verdade mesmo, né? Eu acho que vai dificultar mais. Os militares obtiveram mais do que queriam, entendeu? Nessa negociação final, de forma que... Bom, isso nós não sabemos se eles obtiveram mais do que queriam. Obtiveram, sim, né? Aquilo que nós falamos, esse recuo, porque antes havia a possibilidade de você investigar, fazer investigação. Agora parece que ficou a coisa meio tolhida. Saiu a expressão repressão política. Como não tivesse havido repressão política. Repressão política. O fato de tirar essa expressão esvaziou completamente o plano. E ficou então esse monstrengo, eu acho que é um monstrengo. Agora, a dona Dilma vai ser cobrada, porque esse é o Parque dos Direitos Humanos. Bom, não, eu não concordo. Esse plano não é um monstrengo, ele é uma proposta comprometida, séria e responsável da sociedade civil organizada. Portanto, ele pode ser, sim,
amplamente debatido e provavelmente, espero, né, eu luto para que isso aconteça, ser debatido pós campanha eleitoral. Que a campanha eleitoral trate dos direitos humanos como prioridade seria, para mim, uma grande vitória. Isso que eu gostaria. Realmente que Dilma, enfim, os candidatos aí todos abraçassem essa bandeira. Então, se essa polêmica servir para isso, para mim é uma grande vitória. Quer dizer, já houve um avanço. Agora, o recuo do Lula, isso aí eu vou cobrar sempre, porque o Lula recuou dentro do seu próprio governo. O Paulo Vanucci, em 2007, lançou o relatório da verdade e da memória, onde responsabiliza o Estado, e está assinado, está lá, assinado pelo Estado brasileiro, pelo governo Lula, quem assina esse relatório, né, que é o relatório da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que reconhece a responsabilidade do Estado. Quer dizer, o que agora falta é a abertura dos arquivos militares para localizar os restos mortais e nós queremos saber as circunstâncias das mortes e dos assassinatos, dos sequestros, dos desaparecimentos forçados, feitos sim pelos militares. Os militares são responsáveis por isso. Então, essa questão, e o Brasil ainda está esperando, porque nós temos uma ação lá na Organização dos Estados Americanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos aceitou a nossa ação. Então, se o Brasil não tomar providência, se ficar nesse empurra-empurra, como joga no Congresso, agora o Congresso não funciona porque é eleição, o ano que vem começa tudo de novo, porque vai ser uma outra legislatura, então a OEA vai condenar o Brasil. Vai condenar o Brasil, sem dúvida nenhuma, porque o Estado brasileiro é um dos poucos que não respondeu aonde estão os desaparecidos políticos. Quer dizer, nós, familiares dos mortos desaparecidos políticos, não tivemos o direito fundamental, básico. Nós lutamos desde 79, voltaram os exilados, libertaram os presos políticos, nossos não voltaram sequer como atestado de óbito. O presidente Lula tem recebido vocês? Então, não recebeu. Atualmente não. Também nós não pedimos nesse momento. Porque... Mas nunca recebeu? Não, já recebeu. Nós já fomos recebidos pelo presidente. E já tivemos a oportunidade de conversar, eles nos conhecem, sabem que muitos de nós, muitos familiares, fizeram inclusive campanha para o Lula, tem muitos familiares vinculados ao PT, ele conhece muito bem a nossa luta, sabe que nós somos pessoas sérias, consequentes, e nós vamos continuar cobrando, ele sabe disso. E nós agora estamos aqui aguardando, porque brevemente a OEA vai julgar o Estado brasileiro. Agora, o presidente Lula, na sexta-feira, já foi mencionado isso aqui, ele defendeu a Comissão da Verdade, ele diz que não é caixas bruxas, não é revanchismo, que não há motivos para ter medo de apurar a verdade da história do país. Ele diz que ninguém pode ter medo da democracia exercida em sua plenitude. Mas agora Ou seja, mesmo. Há um descompasso entre essa declaração e a mudança do plano. Eu acho as declarações extremamente positivas, mas seria muito mais adequado que, em vez de um grupo de trabalho para preparar um projeto que dificilmente vai ser apreciado por essa legislatura, e pôr em campo efetivamente trabalhos para a implantação de uma comissão verdade. Agora, ainda sobre a questão de direitos humanos, antes do encerramento, no início do programa, a professora Amelinha disse que existe um avanço, né, que se fala em direitos humanos e a sociedade, as pessoas estão sabendo o que é. Há muito pouco tempo, quando se falava em direitos humanos, as pessoas diziam, eu recebia fax, telefonemas, cartas, que era defesa de direito de bandido. Já não se fala mais isso, não chega um e-mail com esse tipo de expressão. Esse debate todo reduziu a isso. Exatamente, e não chega. A participação do cidadão não vem mais com esse tom. E isso reforça a sua declaração, é a constatação de que, de fato, tem uma mudança de compreensão do que seja direito da pessoa, que sejam os direitos humanos que precisam ser defendidos. E mesmo essas críticas que o Mauro aqui levanta e outros críticos, ninguém nega a necessidade de haver progresso em termos de implementação dos direitos humanos no Brasil. Agora, as modalidades em relação
essas questões, é uma outra história. Eu acho que, quer dizer, todos os governos democráticos, desde o governo Sarney até o governo Lula, cada um deu sua contribuição em termos do avanço. O processo é muito lento. O processo lento, agora, no que diz respeito aos desaparecidos políticos e à verdade sobre a repressão da ditadura, nós podíamos ter caminhado muito mais celeremente.